Olá, moçada, beleza? Tudo bem? Aqui professor Wagner Bertolini, passando aqui para explicar para vocês sobre um story que eu coloquei, em que eu questionava qual seria a função inorgânica, onde a fórmula do composto seria Cl-OH. E aí, muitas pessoas colocaram a resposta como sendo uma base. Alguns colocaram como sendo um sal, outros como um óxido. E uma parcela até pequena colocou sendo um ácido. Então, qual que é a resposta correta? A resposta correta é ácido. Professor, mas você escreveu Cl-OH. Eu sempre aprendi que esta é a representação para os hidróxidos, que seria uma base. Muito bem, aí está um grande problema. Você precisa ter uma ideia do conceito. Segundo o conceito de Arrhenius, nós vamos ver que, de maneira geral, as bases são compostos iônicos. E esse OH que aparece nos hidróxidos, ele é OH-, que vai formar com um cátion, normalmente de natureza metálica, aí sim, um hidróxido. Vejam que os hidróxidos, praticamente a sua totalidade, eles são compostos iônicos. Essa é uma primeira observação. Segunda observação, normalmente nas bases, nós temos ligados aos grupos OH, elementos de natureza metálica. Então vejam, K, que é K+, OH-, Na+, OH-. E essa questão foi colocada assim como uma forma de reflexão mesmo, uma pegadinha, para a gente refletir agora, para a gente discutir agora, o erro apresentado pela imensa maioria dos alunos que responderam, ou dos meus seguidores que responderam no meu story. Moçada, os formadores de oxiácidos geralmente são os elementos ametálicos. Se eu tivesse escrito assim, HClO, acredito que a maioria teria acertado e diria que seria um ácido. E por que erra quando eu ponho ClOH? E por que eu coloquei desta forma? Para lembrar a vocês que nos ácidos oxigenados, o hidrogênio está ligado covalentemente e diretamente, o hidrogênio ao oxigênio. E quem se liga também covalentemente ao outro elemento seria o oxigênio. Então, resumindo aqui, H liga no O liga no elemento. Aí, nós temos os hidrácidos, em que o H se liga diretamente ao elemento, que deve ser relativamente eletronegativo. Então, essa colocação que eu fiz no meu story é para que você fique atento, tá certo? Com a forma com que você foi, vou dizer assim, treinado a enxergar as coisas. Essa forma não é a melhor maneira possível de você ser bitolado a enxergar as coisas. Então, foi uma pegadinha para que você erre agora, mas não erre na prova. Se você lembrasse de fórmula estrutural, você iria ver que eu coloquei Cl-OH, que era justamente para mostrar que ali tinha uma ligação covalente. Entenderam a diferença? Porque quando é KOH, eu não poderia colocar K-OH, estaria errado. Estaria errado, porque o metal não faz ligação covalente com o grupo OH. Óxidos, erro de conceito, hein? Muita gente respondeu óxido, coisa que jamais poderia responder. Por quê? Óxido só admite dois elementos químicos. É um composto binário, um deles é o oxigênio, e aí só pode existir mais um outro. Então, não poderia ser óxido. Quem respondeu óxido está muito longe do conceito da função inorgânica. E quem respondeu sal? Olha, sais são compostos iônicos. Então, a dica qual seria? Falta ali um elemento metálico, e você não tem. Então, a questão poderia ser feita por exclusão.
É óxido? Não, porque tem 3 elementos e óxido só tem 2. É sal? Não, porque existem ligações iônicas. E normalmente ligação iônica requer um composto de natureza metálica. Então não poderia ser sal. Se você pudesse errar essa questão, você poderia marcar uma base, porque eu te coloquei de uma maneira para te induzir ao erro. Certo? A sua resposta deveria ser ou ácido ou base. Mas muita gente colocou óxido e sal. Não pode, gente. Não pode. Mesmo que fosse uma pegadinha, se você fosse errar, deveria marcar como hidróxido. E agora que você caiu nessa pegadinha, não erre mais. Nós tivemos, eu acho que uma parcela de 20% aproximadamente, que acabou respondendo de forma correta. Então veja, 20% respondendo de uma forma correta. É muita coisa. Um abraço e até uma próxima pegadinha. Opa, um próximo story.